Olá, aluna, bom dia. Bem-vindos à nossa disciplina de resistência dos materiais. Como estão? Como passaram essa semana aí? Bom, a gente já está na nona aula. Tem noção que é isso? 9 aulas atrás eu cheguei, vocês nem me conheciam. Alguns já, né, de outras disciplinas. Mas, gente, nós teremos 12 aulas para abordarmos os conceitos relacionados à disciplina. E olha quanta coisa a gente já não passou aí, quanta coisa a gente já não conversou, já não entendeu, várias aplicações e estamos caminhando bem nessa disciplina aí. Como que tá a relação de exercícios com vocês, da disciplina? Vocês têm conseguido resolver os exercícios que o livro está passando, está trazendo para vocês? Estão conseguindo aí caminhar? Conta um pouco para mim. Bom dia, Mércia! Porque se tiver dificuldade, gente, aproveita que as nossas aulas são ao vivo. Professora, estou com dificuldade de tal exercício. Professora, eu preciso de ajuda com tal exercício. Professora, o exercício da página tal eu não consigo fazer. Então, converse comigo. Aproveita, porque a gente está aí finalizando algumas unidades, alguns assuntos. Eu tenho montado para vocês a aula de uma maneira um pouco diferente da ordem do livro, tá? Porque eu acho que fica mais fácil e coerente a gente ir abordando assim numa sequência. Aqui, no livro ali, ele conta uma história, ele vai indo, fica, né, fica interessante. Mas aqui que a gente pode conversar, pode trazer outros exemplos. Então, eu estou montando aí os conceitos. Em uma outra ordem. Só para vocês entenderem onde a gente vai, as duas últimas aulas a gente vai falar sobre torção no material, nos materiais. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de deformação específica e começar a falar sobre o estado plano de tensão. Na aula que vem, a gente vai abordar, dar continuidade ao estado plano de tensão e entender o que é um círculo de Mohr. Por que avaliar o estado plano de tensão? Por que aplicar no círculo de Mohr? Isso na próxima aula. Nas outras duas, que aí já são as duas últimas, a gente vai falar sobre torção no material, tá? Bom, situados então estamos. Verifiquem aí, por favor, vão estudando, não deixem para estudar lá no final do semestre da disciplina, vão fazendo os exercícios para que vocês possam ir tendo dúvidas também e me aproveitando aqui, porque eu estou aqui para vocês, para que a gente possa ir trabalhando melhor com esses conteúdos, tá bem? Hoje a gente vai ficar mais aqui no quadro, no slide, porque a gente tem uma aula um pouco mais teórica, tem alguns gráficos, alguns dados que eu acho importante a gente falar sobre eles, tá? E aí, se eu for lá para o quadro, pode ser que eu não sou muito boa de desenho, vocês já perceberam, né? Desenhar um amigo com um gravetinho, 2 pauzinhos de perna e 2 pauzinhos de mão, legal. Desenhar uma barra já é meio difícil. Fazer uns desenhos, melhor a gente ficar aqui no quadro mesmo. Mas qualquer coisa a gente vai ali para esse quadro aqui de trás, tá? É só para a gente não perder tempo com o desenho, a professora fazendo desenho no quadro, já que a gente tem essa ferramenta aqui que já dá para trabalhar com desenho mais fácil do que a gente perder tempo com eu fazendo desenho. E não vai ficar bom o desenho mesmo, não. Mas tá bom? Combinados então? Não esquece que nosso chat ele está aberto, é o nosso canal de comunicação direta. Importantíssimo para que você tire as suas dúvidas, apresente, ou pode ser que você trabalhe com esses assuntos também. Escreve aí, coloca as suas contribuições também, usa o chat, tá? Usa o chat, porque é por ele que a gente conversa. E vocês sabem que eu gosto de conversar. Nós já estamos na nona aula, vocês já sabem que eu gosto de dar uma faladinha, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de dar exemplo, eu gosto. Então converse comigo também. Bom dia, Claudemir, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos na nossa aula. Ó, vamos lá então? Vamos começar? Eu vou dividir o quadro com vocês de uma maneira assim, que fique o slide grandão e eu pequenininha do lado, tá? Porque tem bastante coisas que eu quero complementar e ao longo da aula também eu vou mudando aí a câmera e a gente vai conversando e descrevendo ao longo da aula essas situações. Porque hoje a gente vai falar... Bom dia, Ingrid, bom dia! A gente vai falar sobre o conceito relacionado às deformações, tá? A gente já estudou força.
o que é força, o que é tensão. A gente falou sobre a deformação, que é a mudança de forma no material. Nós estudamos as propriedades, as principais propriedades mecânicas que podem ser atribuídas ou descritas para um material através de um ensaio descritivo de tração. E aí, a análise e descrição de um diagrama tensão-deformação, a gente já viu tudo isso, foi falando tudo isso. Só que quando a gente estudou os tipos de forças axiais, que ou é tração ou é compressão, e qual é a relação dessas forças, né? É que elas são aplicadas no eixo longitudinal do corpo. Quando a gente estudou essas forças, a gente estudou a deformação que ela apresenta. E aí nós falamos que essa deformação é uma deformação específica no material. A deformação para os esforços axiais é conhecida como deformação específica. Quando a gente trabalhou com isso, e lembra que era o E gordinho que eu falei para você? É um jeito carinhoso de chamar o E, mas esse E, ele é uma letra grega chamada epsilon no alfabeto grego, e ele indica para nós a deformação com relação à força de tração ou à força de compressão. E como era essa deformação? Variação no espaço, variação do comprimento pelo comprimento inicial. A gente falou isso. Só que a gente falou e calculou, e vimos como calcula essa variação do comprimento na direção da aplicação da força. Mas e nas outras direções? Eu tenho modificação de forma no material nas outras direções. É que eu não trouxe hoje para vocês nenhum material, mas pensa aí comigo. No homem elástico, ou na gente mesmo. Quando a gente está de manhã, agora é de manhã, né? Agora não é tão de manhã, mas ainda é de manhã. 10h07 da manhã tá falando o meu relógio aqui. Eu sempre olho o pulso. Hoje eu não tô de relógio, eu tô de pulseira, ó, tá vendo? Pulseira de coraçãozinho. Mas eu tenho aqui o celular e ele mostra o relógio para mim. São 10h07 da manhã, certo? Não tá tão cedo assim, né? Mas agora aqui na parte da manhã, a gente tem aí essas análises ou essas descrições que a gente pode fazer com relação ao material, e aí a gente acorda de manhã. E a hora que a gente acorda, a gente dá aquela espreguiçada assim, não dá não? Tá, não dá? Tá. O que acontece com o corpo quando a gente dá aquela espreguiçada? Ele dá uma esticada, não dá? E aí não parece que a professora que vos fala é meio gordinha, assim, rechonchudinha. Dá até aquela sensação que emagrece aqui. Eu tô passando a mão na região da barriga, você não tá vendo. Mas dá até a sensação que dá aquela emagrecida na barriga, porque você dá uma esticada assim, né? Esticou. Você esticou em que direção? Na direção de comprido do corpo. Lembra que eu gosto dessa palavra? Que é na direção longitudinal do corpo. Mas na direção transversal mudou a forma. Deu até uma emagrecida assim, ó. Mas aí você volta ao normal, volta as gordurinhas tudo no lugar. Não tem jeito, tem que emagrecer mesmo. Mas enfim, pensa no Homem Elástico. Você já assistiu o filme do Quarteto Fantástico, o Homem Elástico? Ele vai esticando, ele não estica com o mesmo diâmetro do corpo que ele tem. Ele vai esticando o braço vai esticando, mas vai ficando fininho, 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 fininho. Esticou na direção da aplicação da força. Mas nas outras direções, também houve modificação dessa estrutura. E aí é o que a gente chama, ou que a gente identifica, querer saber como que a mudança de forma acontece no material nas outras direções também, além das direções, da direção da aplicação da força. Como que se dá essas deformações? Quando a gente olha o material, quando a gente avalia a aplicação de um material ou a escolha de um material, a gente nunca vai olhar somente a direção da aplicação de força que aconteceu, somente a deformação na direção da aplicação de força. Não, a gente vai olhar ele tridimensional, os materiais são tridimensionais. Então, a gente precisa saber como que essa mudança de força, de forma, essa deformação ocorre nas outras dimensões também. Olhando só para a deformação específica, o que era deformação específica mesmo? É a deformação proveniente das forças axiais atuantes no material. Tração aumenta, compressão diminui na direção da força aplicada. Olhando para essa região, a gente consegue avaliar agora, através de duas propriedades mecânicas, como que se dá a mudança de forma do material nas outras direções, além da direção da força aplicada. Quais são essas propriedades mecânicas? A primeira propriedade mecânica é chamada de módulo de elasticidade.
O módulo de elasticidade, nós já vimos na aula passada, ele apresenta a rigidez do material e indica qual é a resistência desse material a se deformar elasticamente, certo? E se é um módulo de elasticidade, ele mostra essa resistência à deformação elástica, então ele atua na região elástica. Qual é a região elástica mesmo do material? É aquela que eu aplico uma força no material, ele se deforma. Quando eu retiro a força, ele volta exatamente como ele era antes, no mesmo tamanho, no mesmo formato, com as mesmas propriedades mecânicas, químicas e físicas que esse material apresenta. Todos os materiais devem ser utilizados na região elástica. Quando o material é confeccionado, quando um projeto é desenvolvido, eles levam em consideração a sua utilização na região elástica. Eu já falei isso, mas estou repetindo mesmo. E ainda com um coeficiente de segurança aceitável ou seguro aí para trabalhar ou para eu poder utilizar com melhor segurança o meu material. Todos eles são assim, né? Qual é a tensão que separa ou qual é a região que separa a deformação elástica da deformação plástica? Limite de escoamento. Então, os coeficientes de segurança, eles levam em consideração a esse limite de escoamento e qual a região segura na região elástica para o trabalho do meu material. É assim que funciona. Por quê, gente? Por que que todos os materiais eles trabalham, eles são descritos ou eles são solicitados na região elástica? Porque quando a gente solicita o material ou quando a gente aplica uma força no material, olhando o diagrama tensão-deformação, isso tudo eu estou falando para esforços axiais, mas eles servem para todos os outros esforços também. Olhando as propriedades mecânicas que o material tem, eu sei exatamente o comportamento que o material vai apresentar na região elástica. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei quanto ele deforma, eu sei as suas propriedades mecânicas, eu sei tudo do material na região elástica. É tudo previsível. Acima do limite de escoamento, que é a região plástica, eu já não sei mais nada do material. Ele pode me surpreender.
Olhando as propriedades mecânicas que o material tem, eu sei exatamente o comportamento que o material vai apresentar na região elástica. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei quanto ele deforma, eu sei as suas propriedades mecânicas, eu sei tudo do material na região elástica. É tudo previsível. Acima do limite de escoamento, que é a região plástica, eu já não sei mais nada do material. Ele pode me surpreender de várias formas. E aí, essa surpresa para quando nós estamos utilizando o material não é legal. Imagina, você está subindo, entrou no elevador, vai subir do térreo para o 7º andar, e aí os cabos do elevador eles estão trabalhando na região plástica. Antes da tensão máxima, mas é na região plástica. E se esse cabo estoura? Eu não sei, o ciclo de repetição, os cálculos de ciclo de repetição para o material fadiga, o tempo de manutenção preventiva, é tudo, ou de falhas que o material pode apresentar, é tudo calculado para a área elástica que o material tem, não para a plástica, porque eu não consigo prever, eu não consigo calcular, eu não sei o quanto eu posso usar aquilo. E aí cai, rompe o cabo, cai o elevador, não vai rolar, né? Ou tá lá numa empresa, quebra uma, não vai dar certo. Então, todos os materiais eles são utilizados na região elástica e ainda assim com coeficiente de segurança seguro. Por quê? Porque na região elástica eu consigo prever o comportamento do material. Eu consigo criar planos de ação desse material. Bom dia, Pedro, bem-vindo para todo mundo aí que eu não dei bom dia ainda. Eu consigo criar planos de ação para esse material para que ele não falhe, para que eu não tenha danos na utilização desse material, e vários são os danos possíveis para isso, né? Então, é por isso que a gente usa na região elástica. Por isso, todas as vezes que eu tenho módulo de elasticidade atuante em algum cálculo, atuante em alguma definição, eu estou trabalhando na região elástica. Eu não posso utilizar módulo de elasticidade para trabalhar na região plástica, tá? Ótimo. Então, eu vou trabalhar com isso. E outra propriedade mecânica que está relacionado com essas análises das mudanças de forma no material devido à força axial atuante é chamada de coeficiente de Poisson. O que é o coeficiente de Poisson? O coeficiente de Poisson ele foi descrito por um pesquisador físico matemático, Poisson. Eu não lembro qual é o primeiro nome dele, hein? Francis Poisson. Não lembro. Lá no seu livro Texto da Disciplina tem. Depois ele vai descrever lá para você o nome desse tiozinho aí. Um cientista fantástico em várias áreas de atuação, inclusive na área dos materiais. Hoje, gente, nós temos uma separação muito clara das áreas da física, porque nós temos muitas descobertas físicas e a gente consegue separar em bloquinhos para facilitar a compreensão. Antigamente não era assim. Uma pessoa estava estudando o comportamento mecânico de um material e ele já ia para a eletricidade, ia para a termodinâmica, então ele associava várias coisas num só. Por isso que o mesmo cientista ele pode ter várias outras descobertas que às vezes a gente nem para pensar que isso podia acontecer. Porque são áreas, hoje a gente olhando as áreas, são áreas totalmente distintas, mas é um grande conjunto e uma coisa vai puxando a outra. Por isso que a gente estuda todas essas áreas. Bom, esse cara, Poisson, quando ele estava avaliando os materiais e entendendo quais eram as relações de deformação axial no material, ele entendeu o seguinte. Lembra lá, eixo longitudinal e eixo transversal. Eu vou precisar ir para o quadro. Não vai dar, eu não consigo só falar isso aqui, porque às vezes essas descrições são abstratas. E aí vocês precisam enxergar o que eu estou querendo dizer. Por mais que o desenho da professora não seja lá essas coisas, como a gente brincava em casa, por mais que meu desenho não seja lá uma Brastemp, né? Porque lembra antigamente que tinha as propagandas da Brastemp. Realmente, quando começou a lançar os eletroeletrônicos, Brastemp era o melhor. Hoje, gente, todas são bons e iguais. E é muito interessante como que a tecnologia vai chegando para todas as marcas e tudo, né? Porque todas são fantásticas. Oi, Claudemir, conta para mim, que questão que você respondeu? Quero saber agora qual que é. Viu? Então, Poisson, ele começou a entender ou descrever o comportamento dos materiais. Como isso? A mudança de forma do material segundo uma força axial atuante nesse material.
Aí, vamos analisar uma força de tração, tá? Lá vem a professora com os desenhos supimpa dela. Ó, tenho aqui um material e sobre esse material estará aplicada uma força de tração. Força de tração, olhando o material. Vamos olhar o material primeiro. Eu tenho dois eixos no material. O eixo longitudinal, que ele vai pegar o material de comprido. Eu não troquei ainda a caneta, né? Eu sempre lembro de trocar quando eu chego aqui, eu nunca trago uma nova. E o eixo transversal, que é esse eixo que corta o material no meio. No eixo longitudinal são aplicadas as forças de tração e compressão, que são as forças axiais. As forças que a gente viu até hoje, né? No eixo transversal, nós temos a força de cisalhamento atuante no material. Maravilha. Então, quando eu aplico uma força longitudinal nesse material, e essa força é de tração, por exemplo, na direção da força aplicada, esse material vai alongar. Então, na direção da força, alonga. Nas outras direções, o que acontece? Se ele alonga na direção da força, lembra naquele homem elástico que estica, 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 estica? Pega um elástico, pensa, estica esse aí, a moeba. É a moeba? Nossa, a moeba é velho, né? Agora a moda é slime. Slime. Pega um slime, estica, 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 estica o slime. O que vai acontecendo? Ele vai aumentando de tamanho na direção da aplicação da força, mas nas outras direções ele vai afinando. Então, na direção da aplicação da força, ele alonga. Nas outras direções, ele diminui. E aí, quando a gente vai falar na direção da força, que eixo que é a direção da força longitudinal? A direção da força axial, já estou dando a resposta aqui, é no eixo longitudinal. Então, a deformação longitudinal, que é a deformação na direção da aplicação da força, aumenta. Nas outras direções, as outras direções aqui é transversal. Se eu conseguisse fazer um cubinho aqui para a gente ver, né? Até que não ficou tão ruim, não. Nessa direção de comprido aqui, na direção, se a gente for pensar nos eixos Z, Y e X, na altura onde alonga, a gente pode chamar que é a direção Z. Nas outras direções, que é o plano XY, é esse plano transversal aqui, ó, é essa direção transversal, tá vendo? Nessa direção transversal é onde ele vai diminuir. Então, para uma força de tração, as outras direções, elas são descritas pela deformação transversal. E essas direções são as outras duas descritas para nós, nesse caso, X e Y. Normalmente, quando a gente associa uma força de tração ou compressão no material e avalia a sua deformação, a gente coloca a mudança o aumento do material segundo a força aplicada, a direção da força no eixo Z. E as outras direções, o eixo transversal. Então, para esse caso aqui, nós temos uma força de tração atuante no material. Porque no eixo longitudinal, alonga, e no eixo transversal, para isso acontecer, diminui. Isso, força de tração. E agora, para o outro caso em que nós temos a força aplicada no eixo longitudinal. O outro caso é chamado de força de compressão. Então, de força de compressão, nós temos que na direção da força aplicada, esse meu material ele vai diminuir. Então, para compressão, nós temos que a deformação no eixo onde a força é aplicada, ou seja, no eixo longitudinal, nós temos uma diminuição do tamanho. E aí, aqui, nesse nosso desenho, a gente vai chamar esse eixo de Z. E para os demais eixos, que agora são transversais,
a sua transformação transversal, que é relacionada ao eixo X e Y, vai aumentar. E isso é a descrição para nós para a força de compressão. Então, nós temos que, tanto na força de tração quanto na força de compressão, aqui força de tração e aqui força de compressão. Eu vou olhar o meu eixo principal, onde a força é aplicada, e nesse eixo, dependendo se a força é de tração ou é de compressão, eu terei um aumento ou uma diminuição, respectivamente. Mas nas outras direções, eu também tenho modificação no meu material. Para tração, o que eu tenho? Na direção da força aplicada, o meu material aumenta o tamanho. Mas para isso acontecer, nas outras direções ele diminui o tamanho. Para compressão, errei, está espelhado aqui. Para compressão, na direção da força aplicada, o meu material diminui, mas para isso acontecer, nas outras direções ele aumenta. É exatamente isso que Poisson falava. E olha aqui o desenho que eu tentei descrever para vocês, aqui fica mais fácil de visualização. Mas aqui eu quis colocar qual era esse eixo transversal e o eixo longitudinal no corpo tridimensional. Peraí que está dividindo o quadro com vocês. Olha aí, ó. É exatamente isso que Poisson falava. E eu coloquei o pequenininho aqui, eu não quero o pequenininho, não. Porque eu quero que você enxergue o desenho como um todo. Poisson falava exatamente isso, dá uma olhada aí comigo. Na direção da força aplicada, exatamente na direção da força aplicada, eu tenho a deformação longitudinal. E como que eu calculo essa deformação longitudinal? Olha aí na figura A. A figura A, eu tenho uma força de tração atuante no material. Uma tensão, deixa eu escrever aqui, de tração. Eu não vou conseguir escrever pequenininho, mas pelo menos vocês têm escrito aí. Tração no material. Então, na direção da aplicação da força, eu aumento o material, que é essa forma final, e ele, na direção longitudinal e transversalmente, ele afina. Nesse caso aqui, quem é a deformação? A deformação, eu tenho duas deformações no eixo longitudinal da aplicação da força e no eixo transversal. No eixo longitudinal, é a variação do comprimento pelo comprimento inicial. Nesse caso, a gente está habituado a olhar essa equação como a variação do comprimento pelo comprimento inicial, certo? No eixo transversal, como a gente está falando de uma superfície, de uma circunferência, nesse caso, a gente tem que, para a tração, a variação desse raio pelo raio inicial, tá? E aí eu sei o quanto diminuiu segundo essa força de tração aplicada. A mesma coisa para a compressão, só que agora, eu olhando aqui no eixo longitudinal, o meu material diminui. Quem é essa deformação para a direção da aplicação da força? Variação do comprimento pelo comprimento inicial. E aqui no eixo transversal, o meu material aumenta. Quem é essa variação ou quem é essa deformação? Variação do raio pelo raio inicial. Por quê? Porque essa superfície, essa área da seção transversal é circular. Se a gente fosse falar de outras superfícies, aí a gente teria que ver em relação à área aí dessa deformação em outras superfícies. Isso só acontece, o coeficiente de Poisson, ele é descrito para nós pelas deformações longitudinais ou transversais do corpo segundo uma força axial, tá? E aí, na região elástica, ele entendeu que essa deformação longitudinal, que é a deformação aplicada, a deformação na direção da força aplicada, era proporcional à transformação transversal, a menos de uma constante. Essa equação aqui para nós é a equação descrita de coeficiente de Poisson, que ela traz ou ela apresenta para nós a relação dessas deformações. Ah, muito bem, Claudemir, foi ótimo. Claudemir falou assim, professor, o nome do Poisson é Simon Denis Poisson, e ele é francês. Por isso que na minha cabeça eu fiquei como Francis Poisson, não é porque ele é francês. Não estou muito boa de memória, tá vendo? Mas tá bom, meu problema é nome mesmo só. Mas é isso. Então, ele é um cientista francês,
Simon Denis Poisson. E ele entendeu essa relação aí que as deformações do material poderia apresentar. Então, ele falou que essa relação da deformação transversal pela longitudinal era uma constante. E essa deformação, essa constante, que em sua homenagem recebeu o nome de constante de Poisson, varia entre 0,5, sendo os valores mais comuns estando aí entre 0,25 até 0,335. Cada tipo de material tem o seu valor da constante de Poisson associada a ele. Cada material tem o seu valor associado a ele, descrito no seu material puro, né? Vem aquela história lá de novo do módulo de elasticidade. Cada material tem o seu módulo de elasticidade, desde que seja um material puro. O mesmo se enquadra para a constante de Poisson. Professora, mas o que é esse menos aqui, hein? Por que esse menos está descrito aí nessa constante de Poisson? O menos, ele está relacionado pela seguinte forma. Esse menos, ele indica na equação qual que é a relação entre essas deformações que o material vai apresentar, seja ela deformação longitudinal com relação à deformação transversal. Esse menos indica que uma deformação é sempre oposta à outra. Por exemplo, se no eixo longitudinal o material estica, no eixo transversal ele vai diminuir. Uma é oposta à outra, uma aumenta, a outra diminui. Se no eixo longitudinal o material diminui, no transversal ele vai aumentar. Esse menos indica exatamente isso. Quando um material aumenta numa direção, no outro a sua deformação diminui. Quando o material diminui numa direção, na outra ele aumenta. É esse o significado do menos na equação de Poisson. E ele entendeu, então, que essas deformações transversais e longitudinais, elas eram relacionadas na região elástica por uma constante. E aí a gente consegue agora avaliar um material tridimensionalmente segundo o seu estado múltiplo de carregamento. Porque quando a gente fala sobre um estado múltiplo de carregamento, quando a gente fala de um material na situação real de utilização, a gente não quer saber só, é importante, mas a gente não quer saber só o quanto ele esticou ou o quanto ele diminuiu na direção que eu apliquei a força. Eu quero saber a deformação nas outras direções também, como que acontecem essas deformações nas outras direções. Então, para um caso real, eu consigo saber, avaliando ou aplicando o coeficiente de Poisson na região elástica, como que as deformações se dão também nas outras direções. Como? Olhando que, por mais que eu esteja aplicando uma força em uma direção no meu material, ele é tridimensionalmente. Nas outras direções, devido à variação ou à dissipação da força no material, também está sobre a atuação de forças. Ou eu posso aplicar forças nas 3 direções do meu material. Então, eu vou começar a avaliar os estados múltiplos de carregamento. Aqui, agora, apenas para um carregamento axial, seja ele de tração ou seja ele de compressão. E nesse caso, para eu estudar esses estados múltiplos de carregamento, fica mais fácil visualização eu trabalhar com um material, um elemento infinitesimal do material, um bloquinho de aresta de tamanho 1, para que a gente possa entender como estão relacionados essas forças e as tensões e deformações atuantes nesse material. Vou dividir o quadro com você para que a gente possa entender esses estados de múltiplos de carregamento. Peraí que está dividindo o quadro com você. Agora eu preciso do desenho, fica melhor aqui o desenho. Ah lá. Nesse estado múltiplo de carregamento, significa que todas as direções tridimensional do meu bloquinho está sofrendo força. E como resposta dessa força aplicada, eu tenho uma tensão, consequentemente uma deformação. Agora, olhando esse nosso material, um elemento infinitesimal do material total, fica mais fácil para a gente entender como cada partícula desse material se comporta. Como eu disse para você, a gente vai trabalhar com essa descrição ali como um cubinho do material de aresta 1. Olha como o sistema cartesiano ele traz, essa é uma figura do livro de vocês. Aqui, o eixo Z, o eixo Y, o eixo Z e o eixo X. Normalmente, a gente está acostumado com essa definição, né? Z, Y, X. Mas, gente, isso é uma... eu esqueci o nome agora.
Orientação não é uma regra, então eu posso dar nomenclatura aos outros eixos, desde que eu deixe explícito quem são os eixos, tá? Então, como convenção, a gente usa o sistema cartesiano dessa forma, mas eu posso também variar os eixos, explicitando quem é quem em cada um dos eixos, tá? Qual o conceito, Maísa? O que você quer que eu repita? A descrição do menos do coeficiente de Poisson? O menos é porque a deformação é sempre oposta com as direções transversais e longitudinal. Se na direção transversal eu tenho um aumento do material, na longitudinal uma diminuição. Se na região transversal eu tenho uma diminuição do material, na região longitudinal um aumento do material. Isso significa o menos que esse material vai que a equação de Poisson vai apresentar. Ela vai indicar que a deformação longitudinal é sempre oposta à deformação transversal no material, tá? E olhando aí agora esse material, as três direções que ele tem para compreender qual é a deformação associada a elas, eu estudo o estado múltiplo de carregamento, em que eu vou avaliar agora pedacinhos infinitesimais do meu material, para ficar mais fácil a compreensão, mas que pode ser aplicado no material como um todo também. Nesse estado múltiplo de carregamento, eu vou avaliar a descrição do meu material tratando-o em elementos infinitesimais, como se eu fosse dividindo o meu material em vários pedacinhos para compor um todo. Por quê? Olhando agora esse material, tratando ele como elemento infinitesimal, eu olho numa geometria fácil de aplicar as equações, que é um cubinho. E esse cubinho, ele tem aí aresta de tamanho 1 para facilitar a nossa compreensão desse conceito, tá? Depois, quando a gente for aplicar isso nos materiais, a gente vai usar as dimensões que o material apresenta, mas aqui só para a gente entender esse conceito. Por quê? Quando eu olho o meu material tridimensionalmente, ele está, todas as faces dele, sobre uma tensão. Mesmo que eu aplique uma força apenas na direção que eu queira, uma força axial, para o meu material esticar ou diminuir nessa direção axial, há força também atuante nas outras direções. E se eu tenho a força atuante no material, como resposta a essa força do material, eu tenho uma tensão, e ainda, como consequência desse material, dessa força aplicada, eu tenho uma deformação. Então, se para cada uma dessas faces eu tenho tensão no material, eu também terei a deformação. E aí, para cada uma delas, a deformação estará associada com o tamanho da sua aresta, mais a deformação específica desse material naquela direção. Só que aqui a gente está tratando sempre como positiva, a gente só não pode esquecer da análise da constante de Poisson. Se a deformação em x é positiva, y e z é negativa. Se a deformação em y, que é positiva, x e z é negativa, e assim sucessivamente, tá? Eu posso olhar essa aplicação ou essa análise da deformação nas direções que o meu material apresenta quando eu aplico a constante de Poisson, que é uma propriedade mecânica dos materiais, e ela é descrita na região elástica, e aplico o princípio de proporcionalidade e também o princípio de superposição. O que é isso? Indica que as tensões e deformações, elas são superpostas, mas a tensão, ela é suficiente em cada uma das faces para que não atrapalhe a deformação em cada uma das faces. Eu consigo avaliar as deformações separadamente. É isso que fala o princípio da superposição. Por mais que eles atuem em conjunto, eu consigo avaliar essas descrições separadamente. E aí que é importante a gente aplicar a lei de Hooke. Quem era a lei de Hooke mesmo? Ele falava que a tensão no material era proporcional à deformação específica, segundo o módulo de elasticidade. Olhando aqui essa equação, eu posso definir essa deformação específica no material, já que nós estamos falando sobre a deformação específica, como sendo, reorganizando essa equação,
a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. E aí, a deformação, ela está associada também ao coeficiente de Poisson, que o coeficiente de Poisson, ele diz para nós que menos a deformação transversal dividido pela deformação longitudinal. Se nós vamos levar em consideração o eixo X como o eixo X como longitudinal, então os eixos Y e Z, eles são transversais. E aí a gente pode, nesse caso, evidenciar a deformação longitudinal no eixo X, que vai ser descrita como sendo menos a deformação transversal nos outros eixos Y e Z, dividido pelo coeficiente de Poisson. Por que isso? Por que esse ordenamento matemático? Aqui eu estou trabalhando com esse eixo X aí como convenção, tá? Mas podia ser o Z, como a gente tratou aqui no quadro. Por que isso? Porque através da generalização da lei de Hooke, e olha a deformação no eixo X, considerando que a deformação no eixo X é longitudinal, eu consigo descrever as outras equações para entender quais são a transformação transversal. Por quê? Se a deformação no eixo X é longitudinal, para a tensão pelo módulo de elasticidade, transversal será no eixo Y e no eixo Z. Nesse caso, menos o coeficiente de Poisson, olhando aí por aquela equação, vezes a deformação específica em X. Então, quem é a deformação específica em X? Tensão em X pelo módulo de elasticidade. Aqui eu consigo calcular quem são as deformações transversais. Olha aí para cada uma das direções agora. Se eu tenho que a força ela causa aumento de tamanho na direção X, a deformação ela é descrita como na direção X, tensão pelo módulo de elasticidade positiva. Nas outras direções, ela é negativa. E aí entra a relação do coeficiente de Poisson. Para Y, se eu estou olhando a deformação em Y, ela é positiva, as outras são negativas. Se eu estou olhando a deformação em Z, ela é positiva e as outras são negativas, através da análise do coeficiente de Poisson, tá? Nesse caso, o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade, eles indicam para a gente que eu só posso fazer essa generalização da lei de Hooke. E eu só posso verificar como que essas deformações longitudinais e transversais estão associadas na região elástica. Na região plástica, eu não consigo identificar como isso é descrito. Olha, o Claudemir, ele partilhou com a gente uma questão do AVA, e coincidentemente é o que a gente está falando hoje. Eu vou ler para vocês. Uma barra, quando submetida a um carregamento de tração axial, além de se alugar no sentido longitudinal, a peça irá se contrair lateralmente. O mesmo princípio ocorre quando comprimimos o material, mudando assim o sentido da força, agora de compressão. Nesse caso, a barra tenderá a contrair no sentido longitudinal e expandir no sentido lateral. E aí, isso está com cara de quem? Coeficiente de Poisson. Como é conhecido? Aí ele continua a definição aqui do problema, ele dá o comando, né? Como é conhecida a constante representada pela razão entre a deformação lateral e a deformação longitudinal de material? É o coeficiente de Poisson, tá certinho, Claudemir? É isso mesmo. E olha aqui o que ele fala pra gente. Isso foi importante você partilhar, Claudemir, porque eu posso trazer um conceito que às vezes alguns autores acabam trabalhando. Ele não fala, ele falou deformação lateral e deformação longitudinal. A deformação lateral dá essa ideia, né? É a deformação transversal. E assim, quando a gente fala sobre essas deformações laterais, é a região transversal que a gente fala no material. Quando a gente estuda flambagem, a gente fala que é a deflexão lateral. Isso significa que é uma força aplicada na região transversal também do material. Então, todas as vezes que a gente fala em deformação lateral, força lateral, tensão lateral, tem aí o conceito de transversal, sendo o eixo transversal sendo apresentado. Bom, isso para deformação das forças axiais. A gente também falou que
nós temos uma outra força atuante no material, a força no eixo transversal, ela é conhecida como a força de cisalhamento. Como que pode ser dada agora a deformação de cisalhamento? Quando a gente fala, a gente não falou disso aí ainda, eu só comentei com vocês que a deformação de cisalhamento, ela ocorria internamente do material, nesses planos de cisalhamento, e ela era chamada de distorção. Mas como que a gente pode calcular essa deformação de cisalhamento? Deixa eu dividir o quadro com você aqui, porque nós temos um gráfico interessante para entender com relação à tensão de cisalhamento atuante. No material comum, nós temos em conjunto tensões de cisalhamento e tensões normais atuantes ao mesmo tempo. Mas olhando para as tensões de cisalhamento, o que elas fazem? As tensões de cisalhamento, elas provocam mudança de forma nesse material, principalmente a mudança de forma interna nesses planos cisalhantes. Então, agora, olhando o meu material como aquela estrutura cúbica elementar, vão ter regiões, olhando um cubo, todos os ângulos internos dele é de 90 graus, certo? Olhando uma das faces desse cubo, olha aqui, vão ter regiões que esse ângulo será maior e regiões que esse ângulo será menor. Então, nós temos que essa deformação de cisalhamento, ela é chamada de distorção, e ela é dada pela letrinha grega gama. Como eu calculo essa distorção? A distorção para cisalhamento eu consigo calcular apenas na região elástica. E aí a tensão de cisalhamento, ela é dada para a gente pelo módulo de elasticidade de cisalhamento vezes a distorção. Note que é a mesma equação para tração e compressão, só que agora eu mudo as letras para indicar essas propriedades mecânicas. Nesse caso aqui, então, nós temos a tensão de cisalhamento, isso é o módulo, a lei de Hooke para cisalhamento, tá? Módulo de... Falei errado. A tensão de cisalhamento é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação de cisalhamento, que é chamada de distorção. E a gente também pode fazer um ensaio destrutivo de cisalhamento nos materiais. E olha a cara desse ensaio destrutivo. Através deles, eu tenho valores para tensão de cisalhamento e deformação de cisalhamento. Eu posso construir um diagrama tensão-deformação. Não é bem parecido com o diagrama tensão-deformação para tração e compressão? É sim, é exatamente, é bem semelhante. Só que a diferença agora é que eu estou avaliando os valores para tensão de cisalhamento. Ali eu também consigo identificar se o material é frágil, se é dúctil, se qual que é a tensão máxima do material, qual que é a tensão mínima do material, qual que é a tensão, a região elástica, a região plástica, a tensão de ruptura, qual é o limite de escoamento, módulo de elasticidade para o material. Eu consigo identificar as mesmas propriedades mecânicas, só que para o mesmo material, essas propriedades mecânicas apresentam valores diferentes quando relacionado à força axial ou à força transversal, que é de cisalhamento. Por quê? Na força axial, seja de tração ou seja de compressão, todo material trabalha para esticar ou para contrair. Então, esses valores para essas propriedades mecânicas são valores intrínsecos, depende só do tipo de material, não depende do seu tamanho, da sua forma, da cor que ele... Não depende nada disso, depende do material. E como todo material trabalha, os valores para essas propriedades mecânicas são maiores. Agora, para cisalhamento, como a força é no ponto transversal, só aquele ponto do material trabalha. As propriedades mecânicas são as mesmas, mas os valores são menores. Lembra aquilo que eu falei para vocês? O que é mais fácil, rasgar uma folha de papel ou 500 ao mesmo tempo? Uma folha de papel é mais fácil, mas tudo é papel. Só que o que mudou? A forma do material, a quantidade de material. Por isso que esse ensaio é importante, porque as propriedades mecânicas para cisalhamento, elas são extrínsecas. Elas dependem da forma, tamanho, quantidade que esse material vai apresentar. E aí, nós também temos a relação do diagrama tensão-deformação, que é a mesma propriedade mecânica, só que valores para cisalhamento é diferente para as forças axiais, justamente pela região de atuação da força e como o material trabalha segundo essa força atuante. Hoje você entendeu
como eu posso, segundo uma força axial, calcular as deformações nas 3 direções que esse material vai apresentar, levando em consideração o coeficiente de Poisson e o módulo de elasticidade. Dessa forma, eu só consigo fazer isso para a região elástica. E a gente viu também que para cisalhamento eu também tenho uma deformação, que chama-se distorção. A distorção ela é dada em radiano, tá? Pela unidade do sistema internacional. E essa mudança de forma interna, dos ângulos internos que compõem meu material, ele só pode ser calculado na região elástica, através do módulo de elasticidade de cisalhamento. E eu também posso obter as propriedades mecânicas de cisalhamento fazendo um ensaio destrutivo para cisalhamento nesse material. Lembrando que as propriedades mecânicas para axial e para cisalhamento são as mesmas, só que os valores são diferentes. Por quê? Axial, propriedades intrínsecas. Cisalhamento, propriedades extrínsecas. E assim a gente vai finalizando a nossa aula de hoje. O que a gente vai ver a partir da próxima aula? Até agora a gente viu material só sob tensão de tração ou de compressão, material só sob tensão de cisalhamento. Mas meus materiais reais, a atuante nele, tração, compressão, cisalhamento e assim vai. Como que eles respondem a isso? E como uma força, às vezes uma força de tração atuante no material pode apresentar força de cisalhamento. Como? Isso a gente vai ver na aula que vem. Aí a gente vai estudar estados de tensões em um plano oblíquo a eixos e vamos abordar novamente esses estados de planos de tensão para entender quais são os estados de tensão, o estado plano de tensão e o cálculo do círculo de Mohr. Viu? Tudo isso na próxima aula. Eu te vejo, então, na semana que vem. Bom final de semana, bons estudos. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vão perguntando para mim ao longo da aula que eu vou respondendo para vocês. Mas eu te vejo sábado que vem. Bons estudos. Um ótimo sábado para você. Bom descanso. Boa semana que está chegando por aí. Estuda tudo isso aí que a gente falou agora. E aí, sábado que vem, a gente aborda essa questão de mais forças ou outros tipos de forças atuantes no material, o estado oblíquo de tensão, o estado plano de tensão e o círculo de Mohr. Te vejo na próxima aula. Bons estudos, bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.